Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui estamos nos reunindo mais uma vez, neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos, agradecemos a todos vocês. A Deus, precisamos constantemente agradecer, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida, esta máquina divina que se chama vida, em que cada um de nós somos ou fazemos parte desta máquina na condição de uma peça desta imensa máquina que se chama vida. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, por todos os ensinamentos exemplificados que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado pela perseverança. Muito obrigado por sempre se esforçarem para se fazerem presentes, mesmo virtualmente, mesmo à distância, mas estamos aqui juntos neste ambiente virtual, tecendo estas singelas e humildes reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E conforme Emmanuel nos chama a atenção, a maior e mais bela caridade que podemos fazer para com o Evangelho do Cristo, para com a doutrina espírita, é a sua própria divulgação. Então compartilhemos, levemos adiante a luz do Evangelho do Cristo, pratiquemos esta caridade, conforme nos diz Emmanuel, divulgando, levando a outros irmãos e irmãs de jornada a luz do Evangelho. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões com base em O Livro dos Espíritos. Esta obra principal, esta primeira obra do chamado Pentateuco da doutrina espírita, esta obra basilar da doutrina espírita, porque dela, digamos assim, originaram outras 4 obras, já que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes ou em 4 livros. E para cada uma parte ou para cada livro que compõe o Livro dos Espíritos, existem outras obras, ou seja, 4 obras, uma obra para complementar e ampliar os estudos que se encontram em O Livro dos Espíritos. Então nós temos uma obra complementar, belíssima, que estudamos constantemente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos uma outra obra complementar à obra, no caso ao Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns. Temos a outra, que é a Gênese, que trata da origem de tudo. E temos uma outra, a última, não nesta ordem que estamos falando, que é, neste caso, o céu e o inferno, ou justiça divina segundo a doutrina espírita. Então são essas 5 obras ou 5 livros, incluindo o primeiro, que é o Livro dos Espíritos, que compõem a chamada doutrina espírita ou o Pentateuco espírita. Assim como nós temos no Antigo Testamento o Pentateuco mosaico ou a Torá mosaica, nós temos na doutrina espírita o Pentateuco espírita. Então hoje aqui nos encontramos neste sexto encontro para estudarmos a introdução de O Livro dos Espíritos. E coincidentemente, hoje iniciaremos o estudo do item de número 6 da introdução. Iniciaremos porque ele é bastante extenso.
não teremos condições de realizar em um único encontro, para não ficar muito extenso o estudo, em um único encontro não será possível estudarmos todo o item de número 6. Então, o item de número 6, Kardec faz aqui um verdadeiro resumo da doutrina espírita. Então, prestemos bastante atenção em tudo que Kardec deixou aqui de uma forma resumida, uma síntese da doutrina espírita, neste item de número 6, que iniciaremos hoje e concluiremos este item de número 6 em um nosso próximo encontro. Então, Kardec, ele começa este item de número 6 da introdução dos estudos ao Livro dos Espíritos, dizendo da seguinte maneira: que os próprios seres que se comunicam, se designam, como já dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, e como tendo pertencido, pelo menos alguns, a homens que viveram sobre a terra. Conforme estudamos em encontros anteriores, foram os próprios espíritos comunicantes que estavam ali movimentando aquelas mesas, naquele fenômeno das mesas girantes, eles mesmos que se identificaram sob o nome de espíritos ou de gênios. Então aqui eles revelaram a Kardec, através dos médiuns que auxiliaram Kardec naquela época, que eles eram espíritos de homens, muito deles que viveram aqui na Terra. Então Kardec colocou aqui que muitos viveram aqui na Terra, porque muitos outros que se comunicaram pode ser que nunca tiveram uma existência aqui na Terra, porque não é só a Terra que é habitada. O próprio Cristo nos disse que há muitas moradas na casa do Pai. Então aqui Kardec disse dessa forma e continua: constituem, ou seja, os espíritos, aqueles espíritos comunicantes e todos os demais, constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Então existem dois mundos, o mundo espiritual e o mundo terráqueo ou o mundo terreno, não só aqui na Terra, mas o mundo físico, independentemente de ser a Terra, assim como outros bilhões e bilhões de mundos que existem espalhados por todo o universo. Então existem, neste caso, estes dois mundos, mundo material e mundo espiritual. Nós que aqui nos encontramos, materializados neste corpo físico, fazemos parte provisoriamente, temporariamente, deste mundo material. Mas o nosso mundo verdadeiro, a nossa verdadeira casa, o nosso mundo de origem, o nosso mundo primitivo, é o mundo espiritual, conforme Kardec acrescenta. Então aqui no item seguinte ele diz, no parágrafo seguinte ele diz: resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina espírita que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Então aqui ele diz que colocaria aqui de uma forma resumida, em poucas palavras, mas não ficou assim tão resumido, ficou bastante extenso, estes pontos mais importantes da doutrina espírita, que os espíritos, não é doutrina de Kardec, é por isso que tem o nome de doutrina espírita, porque foram eles, conforme Kardec deixa aqui bem claro, foram eles quem transmitiram. Não fui eu quem inventei a doutrina, mas sim os espíritos que transmitiram por diversos médiuns espalhados em diversos pontos da Terra, e Kardec organizou, fez o trabalho de organização ou de codificação ou decodificação da doutrina espírita. Então aqui ele coloca desta forma e começa a fazer o resumo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Quero aqui abraçar o meu irmão e colega de trabalho, André Luiz Evangelista,
a nossa irmã Vilma Guimarães, professora Vilma. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Esse abraço à professora Vilma é extensivo aos seus alunos, aos seus meninos e meninas que ela cuida há tantos anos, com tanto carinho, preparando-os para a vida aqui na Terra, preparando-os para o Enem, preparando-os para as provas aqui da vida. A nossa irmã Carlúcia Mendes e tantos outros irmãos e irmãs que neste momento não consigo visualizar aqui na tela, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela presença, pela companhia, pelos comentários, pelas vibrações. Então aqui Kardec, como ele diz em poucas palavras, ele começa a fazer um resumo belíssimo da doutrina espírita. Então ele começa falando exatamente o que nós encontramos na questão de número 1 de O Livro dos Espíritos, apesar de estarmos na introdução, mas na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, aqui este que nós estamos estudando, nós encontramos exatamente o questionamento inicial feito por Kardec, que é Deus. Então aqui na introdução ele também começou pela ordem. Professor que era, muito organizado, muito atento. Então a introdução também ele coloca aqui pela ordem que estão as questões que estudaremos ao longo dos anos com a graça e permissão de Deus. Então Kardec começa dizendo que Deus é eterno. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, estas qualificações, estes atributos que Kardec coloca aqui de uma forma bem resumida, nós encontramos eles de uma forma mais ampliada na questão de número 13, começando pela questão número 1, que é Deus, e na questão de número 13, nós encontramos os atributos da divindade. Então aqui Kardec diz desse jeito que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, Deus criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então tudo que existe, ou que venha a existir, ou que um dia existiu no universo, tudo, seja material, seja imaterial, animado ou inanimado, tudo é criação de Deus. Nós somos as suas criaturas. Nós não somos criadores, nós somos co-criadores, cooperadores de Deus. E aí ele diz na sequência que os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. Então aqui ele já começa esclarecendo um pouquinho de forma bem resumida a nossa vida, nós, os seres materiais que estamos aqui no mundo material, fazendo parte deste mundo visível aos nossos olhos físicos, e estes seres imateriais que fazem parte deste outro mundo, que é o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos, que aos nossos olhos carnais, aos nossos olhos físicos, são invisíveis. E aí ele diz na sequência que o mundo espírita, prestemos atenção nesta informação que Kardec coloca aqui de uma forma resumida, ao longo do estudo ou dos estudos, quando chegarmos nas questões apropriadas, o estudo será com certeza bem mais ampliado acerca do mundo espiritual, que neste caso, em relação ao mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, ou a vida no mundo espiritual, tem uma obra completa, conforme dissemos no início, que é o Livro dos Médiuns, bastante volumoso, até mais volumoso que o Livro dos Espíritos, que Kardec faz o estudo em relação ao mundo espiritual. Então aqui Kardec diz que o mundo espírita é o mundo normal. Este mundo onde nós nos encontramos aqui na Terra não é o mundo normal.
não é a nossa verdadeira morada. Nós estamos aqui provisoriamente. Nós que aqui nos encontramos e que em muitas situações nos agarramos, nos apegamos às coisas que aqui se encontram, nos apegamos a recursos materiais, recursos amoedados, nos apegamos às pessoas, mas esta aqui não é a nossa verdadeira vida, não é este o nosso verdadeiro mundo. O mundo verdadeiro, o mundo normal, é o mundo dos espíritos, é o mundo primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, primitivo, normal, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. E ele acrescenta que o mundo corporal, ou seja, este mundo onde nós nos encontramos, não é senão secundário, porque a Terra, um dia, ela não existia. Ao longo dos bilhões e bilhões de anos, ela foi se formando, conforme nós encontramos até na nossa ciência, quando fala do Big Bang, quando ela se desprendeu na condição ali de uma nebulosa, se desprendeu do Sol e começou ao longo dos bilhões de anos este resfriamento para se tornar possível a habitação. Então um dia a Terra não existia. Então, este mundo onde nós nos encontramos, assim como todos os outros mundos materiais, eles são secundários e um dia eles desaparecerão. Um dia a Terra virará pó mais uma vez para formar outros mundos, fornecer matéria para outros mundos. Então, aqui ele diz que o mundo corporal não é senão secundário, poderia cessar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita ou do mundo espiritual. Então aqui ele fala que o mundo material poderia nunca ter existido, que não iria influenciar em nada, não iria mudar ou alterar em nada a essência do mundo espiritual. Então aqui, conforme já havíamos dito, nós aqui nos encontramos neste mundo secundário, vivenciando provisoriamente uma experiência em corpos físicos, vivenciando uma experiência humana. Não somos aqui deste mundo, somos estrangeiros que estamos provisoriamente usando como ferramenta este instrumento que nós conhecemos como corpos físicos. Somos, sim, seres imateriais, seres imortais, espíritos imortais, filhos de Deus, que provisoriamente estamos aqui em um vestibular, estamos aqui em uma imensa sala de aula para nos educarmos. E aí Kardec acrescenta que os espíritos, estes seres imateriais, que normalmente não são visíveis aos nossos olhos carnais, os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Então, os espíritos ou almas, já que Kardec faz uma diferenciação, conforme veremos na sequência, e ao longo dos nossos estudos, para efeito didático, ele separa espírito e alma. Espírito, quando nós nos encontramos ou nos encontrarmos fora do corpo físico, ou seja, no mundo espiritual, e alma, enquanto estamos aqui ligados a um corpo físico. Então ele fala que os espíritos, eles revestem ou estão ligados provisoriamente a um envoltório material. Então este corpo material é como se fosse uma extensão materializada, mais densa, do próprio espírito ou da própria alma. Então, através deste corpo físico, eu me torno ou me tornei visível aos demais irmãos e irmãs de jornada, assim como vocês. E aí ele diz que entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu. Prestemos atenção nesta informação de Kardec, através dos espíritos amigos,
altamente esclarecidos que entre aos diversos, inúmeros seres existentes no universo, estas inúmeras espécies existentes no universo, na condição de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a reencarnação ou para a encarnação e reencarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre os outros. Então, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de evolução. Porque até certo ponto da evolução do espírito, ele ainda não tem condições de encarnar e reencarnar em corpos humanos, porque ele ainda não atingiu uma certa superioridade moral e intelectual. Então é preciso que avance, e aí nós não sabemos até que ponto ele precisa avançar, e nem sabemos em que momento tivemos a nossa primeira existência em um corpo humano, e é melhor nem saber, porque com certeza já faz muito tempo, com certeza alguns bilhões de anos, quando tivemos a nossa primeira existência em corpos humanos. E aí ele diz que a alma é um espírito encarnado, conforme havíamos adiantado. Aqui ele faz essa separação, que a alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. E aí ele diz que há no homem 3 coisas. Prestemos atenção nessas 3 coisas que Kardec faz aqui, esta divisão que nós somos esta tríade. Então ele diz que há em nós, em cada um de nós, homens e mulheres, homem aqui no sentido genérico, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Nós já estudamos anteriormente, assim, superficialmente, sobre este princípio vital ou alma vital. Então aqui ele fala que há em nós, cada um de nós, este corpo físico que é análogo, este corpo físico material que é análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. E o segundo a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Encarnado naquele sentido de estar ligado à carne. Ligado à carne através de um laço fluídico que ele fala um pouco adiante. E o terceiro, ou seja, compondo essa tríade, corpo físico, a alma, e aí vem o terceiro, que é exatamente o laço. O laço que liga, o que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. E este laço fluídico, exatamente o laço que nos prende a este corpo físico, que quando cessam as funções orgânicas deste corpo físico, que este instrumento ou esta ferramenta não tem mais condições de ser usada, este laço é rompido, ou alguém do mundo espiritual, não somos nós, porque para fazer isto, este desligar do espírito do corpo físico, você mesmo ou você mesma realizar este desligar do espírito ou alma do corpo físico, só para aquelas condições de espíritos altamente evoluídos. Temos relatos de alguns espíritos que eles mesmos fizeram o procedimento de ligar-se no momento da reencarnação e também de desligar-se no momento da desencarnação. São raríssimas as exceções de espíritos nesta condição que nós temos notícias. Então aqui ele diz que o homem tem assim 2 naturezas. Então ele falou dessa tríade, ou seja, a nossa composição, que no caso o corpo físico, a alma e este laço que prende o espírito ao corpo. E aí ele fala que nós temos 2 naturezas. Pelo corpo, ou seja, pela natureza corporal, nós participamos da natureza dos animais, dos quais nós temos o instinto. Pela alma,
nós participamos da natureza dos espíritos. Então, nós participamos da natureza animal e também participamos da natureza espiritual. E aí ele fala na sequência sobre o laço fluídico, o chamado fio de prata, que nos prende. Eu hoje só estou aqui ligado a este corpo físico por causa deste fio de prata ou esse laço fluídico que eu não posso romper por conta própria. Porque com certeza, se eu tivesse a liberdade, assim como a maioria de nós tivéssemos a liberdade de nos desligarmos do corpo físico para voltarmos para casa, eu creio que a maioria não estaria aqui. Não estaríamos aqui. Então é por isto que os espíritos amigos nos informam que este corpo físico é para o espírito como se fosse uma gaiola. Nós estamos aqui, muitos de nós, quase que na condição de prisioneiros. Temos a liberdade, mas a liberdade vai até certo ponto. Precisamos desta existência para a nossa educação, existência aqui no corpo físico. Então ele diz que este laço que une o espírito ao corpo, ele tem um nome. E este nome chama-se perispírito. Uma palavra nova também criada por Kardec para designar coisa nova. Então, o laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. E, em verdade, Kardec, mais adiante, em estudos sobre o perispírito, ele vai nos explicar, através dos espíritos amigos, que este perispírito, que tem também a função de unir o espírito ao corpo físico, ele também é o envoltório, é o corpo do espírito, conforme ele diz aqui na sequência, que é um envoltório semimaterial. A morte, esta morte biológica, a morte do corpo físico, a cessação das funções orgânicas, é a destruição do envoltório mais grosseiro, ou seja, do corpo físico. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode, em algumas situações, tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições ou naqueles fenômenos de materializações. Então, quando alguém, através do chamado sexto sentido, através da mediunidade da vidência, ele visualiza, tem a oportunidade de ver o mundo espiritual, normalmente nós falamos que vimos um espírito. Em verdade, não vimos um espírito, conforme Kardec coloca aqui, nós vimos o corpo do espírito, nós vimos o perispírito. Então aqui ele diz deste corpo semimaterial, e ainda diz que o espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. Não, o espírito não é um ser irreal, não é um ser abstrato, é um ser real, é um ser que tem vida, é a própria vida, é um ser que tem corpo, é um ser que tem cheiro, é um ser que tem peso, é uma matéria em um estado quintessenciado, ou seja, numa quinta dimensão, numa outra dimensão, que não conseguimos observar com os nossos olhos carnais. Com certeza, todos nós que aqui nos encontramos neste momento, em diversos pontos da Terra, estamos cercados por estes seres que nós não visualizamos fisicamente. Em muitas situações, sentimos as suas vibrações. Então ele diz que o espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato. Então, em muitas situações, este ser real, que é o espírito, este que não morre jamais, ele se torna visível à nossa visão, à nossa audição, quando ouvimos as suas expressões ou as suas inspirações, até mesmo através do tato.
E aí ele diz na sequência da seguinte maneira, que os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então aqui ele fala superficialmente acerca de uma classificação didática, apenas para efeito didático, dos espíritos, conforme nós encontramos aqui no Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 100, a questão de número 100 até a questão de número 113, onde Kardec, para efeito didático, fez aqui a escala espírita. Através das informações recebidas do plano espiritual, foram divididos os espíritos em 10 classes. Então aqui a escala espírita, questões de número 100 até a 113. Então é por isso que ele fala que os espíritos não pertencem à mesma classe, eles pertencem a diversas classes diferentes. E aí ele diz que os da primeira classe, ou seja, os espíritos de primeira ordem, são os espíritos superiores, tipo Jesus de Nazaré, que já atingiram a perfeição, aquela perfeição que para nós aqui na Terra é uma perfeição absoluta, mas ainda é uma perfeição relativa, porque perfeição absoluta só a Deus pertence. E aí ele diz que esses espíritos superiores têm aí os seus conhecimentos, sua aproximação com Deus, a pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. Então estes são os verdadeiros anjos ou espíritos puros, os chamados ministros de Deus. E aí ele diz na sequência que as outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição, ou melhor, as outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição, os das classes inferiores, que é onde a maioria de nós nos encontramos, os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões. Então aqui ele fala que os das classes inferiores são inclinados às paixões do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência e assim sucessivamente. Eles, ou seja, esses espíritos das classes inferiores se comprazem ao mal. Entre eles há os que não são nem muito bons nem muito maus, mas trapalhões e importunos, são trapalhões e importunos do que propriamente maus. A malícia e as inconsequências parecem ser a sua diversão. São os espíritos estouvados ou levianos. Quando chegarmos, com a graça e permissão de Deus, chegarmos nas questões que tratam deste assunto, que é a partir da questão número 100, conforme já dissemos, questão número 100 a 113, a escala espírita, entenderemos melhor, mais perfeitamente, sobre esta classificação didática. Então Kardec, lá nessas questões, ele deixa muito claro que esta classificação em 10 classes ou em 10 ordens é apenas para efeito didático, mas esta classificação ela vai ao infinito. Não tem como fazer uma classificação. Então aqui ele diz na sequência que os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos progridem, passando por diferentes graus e de hierarquia espírita. Aqui está expressamente a justiça de Deus, porque nós não ficaremos perpetuamente na mesma ordem ou na mesma classe espírita. Todos nós progredimos, passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Com certeza, todos nós que aqui nos encontramos, reunidos neste ambiente virtual, nesta simbologia da chamada escada de Jacó, ou esta escada que vai ao infinito, que é a escada de evolução ou a escada de progresso, cada um de nós estamos simbolicamente com os nossos pés em um degrau diferente. Cada um de nós
já alcançou um degrau diferente de progresso, que é exatamente dentro desta escala espírita. E sobre este progredir, Kardec tratou deste assunto nas questões de número 114 a 127. Chegaremos lá para estudarmos estas questões. E aí ele diz na sequência que esse progresso, ou seja, o progresso espírita ou o progresso espiritual, ocorre pela encarnação e reencarnações, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Então, muitos de nós estamos aqui na Terra nesta condição de expiação, ou seja, corrigir erros do passado, naquela condição também que ele diz aqui que a vida material é também uma prova que devemos suportar por várias vezes, até que haja ou até que alcancemos a perfeição relativa que a todos nós, com certeza, está assegurada através do nosso trabalho, a perfeição relativa, porque absoluto, tudo no absoluto, só a Deus pertence. Então aqui Kardec fala que todos nós já passamos por várias existências. E aí ele diz ainda que a encarnação é uma espécie de exame severo ou depurador de onde nós saímos mais ou menos purificados. Então, conforme já havíamos dito anteriormente, nós aqui nos encontramos em um vestibular espiritual, em um vestibular do progresso. Então, estamos aqui não para sofrer, apesar de, em muitas situações, passarmos por dores e sofrimento, mas dores e sofrimentos não é o propósito da vida, porque a vida nos foi concedida por Deus para sermos felizes. Dores e sofrimentos é o resultado das nossas escolhas equivocadas. E aí ele diz na sequência da seguinte maneira, que ao deixar o corpo físico, a alma reentra, ou seja, volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para retomar uma nova existência material, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Então aqui ele fala que ao deixar o corpo físico, nós retornamos, reentramos o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, e que nós permanecemos lá por um lapso maior ou menor de tempo, de acordo com a necessidade de cada um. Então aqui nós nos encontramos provisoriamente e retornaremos para o mundo espiritual. E aí ele fala aqui de uma condição de espírito errante. Espírito errante não é aquele que está sofrendo, não é um estado de mundo onde ele vai ficar, mas o chamado espírito errante é aquele que ainda erra, é aquele que ainda tem necessidade de reencarnar. Então ele classificou aqui, nesta condição de espírito errante, todos aqueles que ainda têm necessidade de voltar a corpos físicos, seja aqui na Terra ou em outros mundos materiais, para darem continuidade ao seu progresso evolutivo. E tenhamos a certeza que as nossas reencarnações, seja aqui na Terra ou em outros mundos, já passou das milhares e milhares de existências. Então não é possível dizer que eu na condição espiritual, sou Vanildo. Não, de forma alguma, eu apenas estou Vanildo, porque este que vos fala neste momento, que é um ser imortal, vivenciando uma experiência humana provisoriamente, é o resultado de todas as existências em corpos físicos, seja na condição de José, de Maria, de João, de Pedro, de Joaquim, até chegar a esta experiência em que os meus pais me deram o nome de Vanildo. Com certeza este é o patrimônio que eu consegui acumular ao longo de toda a minha trajetória espiritual.
E aí Kardec diz na sequência, para encerrarmos estas reflexões deste nosso encontro, que o espírito devendo passar por várias, então aqui, conforme já havíamos adiantado, várias encarnações, disso resulta que todos já tivemos várias, centenas, milhares, quiçá milhões de experiências e que teremos ainda tantas outras. Porque Deus não castiga, Deus é amor, Deus não fecha portas. Deus deixa sempre portas abertas ao arrependimento. Então, tantas outras experiências teremos quantas forem necessárias, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a terra, seja em outros mundos. O que não faltam são mundos. O que não faltam são mundos para realizarmos as nossas experiências. E ainda ele diz que a encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma, aqui ele falando da alma humana, porque os animais também têm uma essência, como se fosse um espírito animal, que ainda não chegou à condição de espírito humano. Então ele diz que esse espírito humano só encarna em corpos humanos, que seria um erro e que é um grande erro acreditar que a alma, o espírito, possa se encarnar no corpo de um animal, que é a chamada mentempsicose. Mentempsicose, que é aquela ideia de muitas pessoas que se você não foi bonzinho nesta existência, você pode, numa outra existência, voltar animando o corpo de um cachorro, de um gato, de um boi, de uma vaca, de uma cobra, e assim sucessivamente. Então Kardec fala que esta ideia não está em acordo com a justiça de Deus. E ainda ele explica na sequência que as diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas. Que se você reencarnar em um corpo de um animal irracional, você estaria voltando, estaria caminhando para trás. Mas as existências são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. Então, a rapidez do seu progresso, a rapidez do meu progresso, a rapidez do progresso de cada um de nós vai depender do nosso esforço, está dependendo do nosso esforço para progredirmos. E ainda ele diz que as qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós, seja ligado a este corpo físico. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. E ainda ele diz que a alma tinha sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois da sua separação do corpo físico. Então aqui ele nos fala que no momento da concepção, no momento em que nós nos ligamos ao que seria futuramente o nosso corpo físico, nós já existíamos, não fomos criados na condição de almas no momento da criação do corpo físico. A alma tinha uma individualidade antes e conserva a sua individualidade depois. E a sua entrada no mundo dos espíritos, a alma aí, viu, professora Vilma, que saudosa dos entes queridos, todos nós saudosos dos nossos entes queridos que nos antecederam neste retorno à pátria verdadeira, à nossa morada verdadeira. Então Kardec aqui nos informa também acerca da justiça de Deus, porque Deus, em sendo amor, não iria nos separar eternamente, nos colocar juntos aqui na terra para aprendermos a nos amar e depois nos separar eternamente, nunca mais nos reencontrarmos. Então aqui Kardec nos informa através dos espíritos amigos que na reentrada no mundo espiritual, a alma aí reencontra todos
todos aqueles que conheceu sobre a terra, e todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Então reencontraremos todos aqueles que nós tivemos contato aqui na terra, em especial os nossos entes queridos, os nossos entes familiares, que via de regra são eles que vêm nos encontrar ou reencontrar na alfândega espiritual, nesta alfândega, simbolicamente falando, que separa o mundo físico e mundo espiritual. É um avô, é uma avó, é um tio, é uma tia, é uma mãezinha querida que vai estar ali nos esperando quando deixarmos o corpo físico, estará ali para nos pegar nos braços, no colo, se for preciso, para nos levar de volta. E aí, encerrando, Kardec aqui ainda diz que o espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Ou seja, as nossas companhias somos nós quem elegemos. Se queremos a companhia de bons espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, nos assemelhemos a eles. Se queremos a companhia de pessoas que se comportam de forma correta, de forma honesta, sejamos corretos, sejamos honestos, porque conforme ele nos fala aqui, nós teremos a companhia que elegemos. Os bons espíritos se aproximam daqueles que são bons. Aqueles espíritos levianos se aproximam daqueles que são levianos ou que estão levianos. Sem sombra de dúvida, são as energias compatíveis umas com as outras, porque semelhante atrai semelhante. Então, que possamos atrair os bons espíritos através das nossas boas condutas. No nosso próximo encontro, daremos continuidade neste resumo que Kardec fez aqui da doutrina espírita, aqui neste item de número 6, da introdução. Continuaremos falando acerca de espíritos encarnados aqui na Terra. Então, paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos estes irmãos e irmãs, essas dezenas de irmãos e irmãs, com certeza chegarão a centenas, aos milhares de irmãos e irmãs, que aqui se fazem presentes, nos auxiliando através dos comentários, dos compartilhamentos, das boas vibrações, para que possamos levar adiante esta proposta de estudarmos, mesmo à distância, mas juntos, estes ensinamentos do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, esta filosofia, esta religião, esta ciência do mundo espiritual, a ciência da vida. Até breve, meus irmãos e irmãs.